Boa noite a todos e a todas. Mais uma quarta-feira de encontro, mais uma quarta-feira de muitas aprendizagens. Hoje uma noite bem especial. Profissão Professor hoje vai abordar um tema bastante caro ao campo da educação, que é a educação do campo. Queria lembrar a todos e a todas que o Profissão Professor faz parte de um programa chamado Portal Profissão Professor, que foi concebido no núcleo, num grupo de estudos das licenciaturas que se chama Pangeia. Na próxima quarta-feira, a gente vai contar um pouco da história do Pangeia, vamos receber aqui convidados para contar como se constituiu o grupo Pangeia lá em 2002 e como, a partir de 2017, a gente traz essa perspectiva, essa ideia de um grupo que busca unificar as licenciaturas da FURG e que procura, principalmente, construir estratégias para aproximar a comunidade escolar e a comunidade acadêmica da perspectiva de uma carreira docente, A tradição, o que tem virado tradição aqui nas lives, são convidados que fazem emergir importantes referências, no exercício do magistério. E com isso a gente busca, de alguma forma, trazer para a nossa universidade novos sujeitos, com suas histórias, com suas culturas, para investir na carreira da docência como uma possibilidade, de realização profissional. Então, hoje a gente tem aqui 3 convidados, Agradecer já de antemão a Catarine e a Kiss, que vão nos acompanhar, as intérpretes que estão sempre conosco. A gente montou um grupo agora bem forte para fazer as lives. E a gente está recebendo hoje o coordenador do curso de LEDOC, então, de Licenciatura em Educação no Campo, que é o professor Eduardo Dias, o professor Marlon, também do curso de LEDOC de São Lourenço, e a Juliana Soares, que é professora, recentemente formada no curso de Licenciatura em Educação do Campo. Então, eles são do campus lá de São Lourenço, que é um dos 3 campos que a gente tem fora de sede, e vão conversar com a gente um pouco sobre o curso, sobre as características do curso, para que todo mundo possa conhecer, como funciona a LEDOC na nossa universidade e ter uma palhinha, A gente não vai contar tudo também, A gente quer que as pessoas venham para a universidade para conhecer, mas a gente vai suscitar o desejo, daqueles que busquem o exercício de magistério e especificamente na educação do campo. Professor Marlon, então vou te chamar para conversa, mas eu queria te dizer já de antemão que a gente vai fazer um programa só sobre a pedagogia da alternância, tá? Tu não fica nervoso nem triste. Mas eu queria que tu pudesse privilegiar na tua fala agora como que a pedagogia da alternância funciona na LEDOC, E a gente pode aprofundar sobre a pedagogia da alternância num outro programa. Pode ser assim? Boa noite, professor. Tá, beleza. Perfeito. Boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite ao pessoal que nos acompanha na live. Bom, a pedagogia da alternância, na verdade, ela é anterior à educação do campo. Nós temos um evangelho, na verdade, da pedagogia da alternância, que foi escrito pelo padre Abbé Granerot. Aqui no Brasil ele é chamado de Granerot, foi publicado agora em 2020. Mas surgiu na França. E qual é o mote da pedagogia da alternância? O que rola de confusão? Ela é uma pedagogia completamente distinta e diferente do modelo urbano convencional. E aí, qual é o modelo que usamos aqui em São Lourenço do Sul, aqui no curso de LEDOC? Esse padre francês, ele vendo a França devastada pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, Abbé Granerot, uma cidadezinha chamada Serrinhas-Péboutou, numa região chamada Lausanne. Ele então ele lutou na Primeira Guerra Mundial, estava devastada pelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, e aí ele pensou numa alternativa para recuperar, então, a estrutura agrária, a estrutura agrícola da França. Hoje nós sabemos que a França é um dos países que tem uma das melhores culinárias do mundo. E posteriormente o padre Humberto Pietrogrande também trouxe para o Brasil
um modelo muito parecido, que é o modelo das escolas famílias agrícolas, que ele adotou do padre Granerot em 1935. Então nós temos um período de formação de 1935 a 1958, no entreguerras, onde a Europa estava completamente devastada, tanto a questão da agricultura quanto a questão da pecuária. E como é que isso chega no Brasil? Bom, o Brasil sofre, então, um processo devastador e destruidor da nossa agricultura tradicional, chamado Revolução Verde. Na Revolução Verde, então, Nelson Rockefeller faz uma propaganda absurda, usando os literatos antigos, dizendo que o nosso povo é atrasado, inculto, que é teimoso, que é, enfim, preguiçoso e tal. E Nelson Rockefeller, nesse processo da Revolução Verde, cria o então chamado educação rural. E na educação rural, eles procuravam trazer o urbano para dentro do campo. E aí um padre jesuíta, o Humberto Pietro Grande, chega no Espírito Santo, na cidade de Anchieta, um jesuíta. Os jesuítas têm muita tradição em criação de pedagogias alternativas, desde a época da Ratio Studiorum, com o Granerot. Então ele vem para o Brasil, para a cidade de Anchieta, e cria o MEPS, que é o Movimento Educacional Promocional do Espírito Santo. E ali surge a primeira escola família agrícola, que é o modelo italiano de EFA, de educação do campo. E aí o segundo capítulo desse grande evangelho que nós temos na Pedagogia da Alternância, que é o livro do padre Granerot, se chama O Despertar do Educador do Campo, que é quando ele vai falar a diferença de educador para professor. E, claro, rola muita diferença, até porque nós temos muita influência de Paulo Freire no nosso curso, mas por ser jesuíta e por ter trabalhado a alternância em regime de internato, ele estabeleceu uma conexão que gerava a formação integral da pessoa humana. Por isso o regime de internato. Em 1 semana e 3 semanas no espaço família. Nós temos o modelo, adotamos o modelo aqui em São Lourenço do Sul, que é o modelo EFA, que é o modelo italiano do padre Pietro Grande. O que acontece? Qual é a diferença? Quando eu cheguei para cá, eu cheguei empolgado, né? Eu disse, pô, que legal, vou encontrar um internato, espaços de formação integral, espaço... E encontrei, porque tradução do nosso internato seria a nossa casa do estudante, onde esse discente ele tem toda a formação integral, onde ele tem todas as relações sociais, disputas de memória, disputas de outras naturezas que fazem com que ele amadureça a sua concepção de humano. E aí o padre Granerot, ele teve uma longa vida, ele nasceu em 1885 e faleceu em 86, ele publicou o livro dele em 1984, ou seja, 1969, o livro já estava publicado no Brasil, foi trazido para cá. Viveu 102 anos o padre. Esses jesuítas, eles vivem muito. O meu orientador era um padre jesuíta, está com 90 e poucos anos já, e eles têm uma longevidade assim, impressionante. Quando ele escreveu o livro de Lausanne, que é o nosso evangelho, que na verdade deveria constar em todas as licenciaturas de educação do campo, que é a base da formação, digamos assim, regular, institucional do ser humano, ele vai falar o seguinte esquema: nós temos que mudar o eixo do paradigma epistemológico de antropocêntrico para cosmocêntrico. Por quê? Porque era um padre, então ele era muito teocêntrico. Ou ele ia para a escola de altos estudos na França ser antropocêntrico. Então ele criou um modelo de ensino que é cosmocêntrico, voltado para a Terra. E aí isso veio da insatisfação de muitos filhos agricultores da França, lá de Lausanne, que queriam, na verdade, uma educação reflexiva voltada para a iniciativa agrária. Aí teve o pai de um estudante, um ameixeiro, cultivador de ameixas, o Jean Perrat. Ele fez parceria, porque ele era da Sociedade Central da Iniciativa Rural, fez uma parceria do Estado, Igreja e Ministério da Agricultura para patrocinar, então, esses estudantes que ficariam no regime de internato e um tempo. E os primeiros tempos que surgiram na alternância foi o tempo-espaço escolar e o tempo-espaço familiar, voltado para a instrução camponesa. Nós temos aqui na LEDOC, nós temos as disciplinas que regem o período de alternância chamado tempo-comunidade. Nesse tempo-comunidade, o padre Granerot sempre falava,
o professor vai a campo. O educador está em campo, junto com a família. Nós tivemos um evento agora interessante, uma das nossas egressas, a Luana Schiavon, trouxe o pai dela, o seu Nilo Schiavon, para fazer uma roda de conversa. Isso me lembrou o Yves Pierrat, quando trouxe o pai dele para ministrar aula sobre poda nas ameixeiras na França em 1930. Ou seja, nós mantivemos uma tradição de quase 100 anos, vai fazer quase 100 anos agora há pouco tempo. Mas não pensa que foi fácil não para que essa pedagogia da alternância tivesse sido instalada, digamos, aqui em São Lourenço. Tanto é que até hoje nós não temos um convênio com o sindicato rural, por exemplo, que é fundamental para o estabelecimento, para as boas fluidez das comunicações com as famílias, com a agricultura familiar. E falta muito ainda, muita lubrificação no diálogo da FURG com a comunidade para que, por exemplo, nós tivemos oportunidade de visitar as comunidades, mas não basta isso, é preciso construir. Nós construímos mocambos, construímos casas de reza. Então, nós tivemos o ensinamento das amarras, o professor. Por isso que a Constituição da LEDOC é formada de bacharéis. Esses bacharéis que têm um conhecimento da terra. Porque primeiramente, ela era conhecida na Pastoral da Terra como uma pedagogia da terra. Então, sem o conhecimento da terra, não teria. Por quê? Porque justamente era o argumento daqueles estudantes franceses, que eles iam para as escolas de altos estudos para aprender elocurbações, coisas, sei lá, coisas teóricas, que mais ou menos no que a fala que a Ju falou, né? Eles iam para a cidade grande, estudavam aqueles autores, não tinha nada a ver com o campo, e eles não conseguiam aplicar, não tinha aplicabilidade no campo aquilo. E pior, eles retornavam da cidade com uma soberba de que sabiam mais do que o agricultor. E aí o Yves Perrat, o filho desse agricultor, falou para o padre, lá em Serrinhá-Pébudu, que foi a sede do nascimento da pedagogia da alternância, disse, olha, não tem condições, nós vamos ter que fazer uma outra pedagogia. E no Brasil teve uma grande disputa de conceitos. Nós tivemos um professor Puig Calvó, que falou que não, é uma metodologia da pedagogia. E não é, ele recebeu uma resposta bem forte do Miguel Arroio, que é um grande teórico, que ele falou, não, outros sujeitos, outra pedagogia. Então ele falou bem claramente que é uma pedagogia completamente distinta, formada por tempos cosmogônicos, cosmologias diferentes, cosmocêntricas. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, não sei se me permite, não sei se eu ainda tenho tempo, mas é rapidinho. Quando me falaram sobre, tem que dar aula de antropologia cultural, falei, então vamos traduzir para a LEDOC. Aí aqui no nosso curso nós chamamos de cultura do campo. Ponto. Simples assim. Não chamamos de antropologia, chamamos de cultura do campo. Então, e eu tenho experiência nas LEDOCs, porque, por exemplo, a minha tese de doutorado se chama Povoadores do Rio Jauru, no Mato Grosso, onde eu trabalhei. Eu me inspirei no livro do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito, que é sobre a cultura caipira, enfim, brasileira, e ele falava o quanto é arrogante na academia usarmos termos que o próprio cidadão camponês não entende. Então nós temos que traduzir todos os termos que são complexos a uma linguagem que é do campo. Isso não minimiza a qualidade da informação, a técnica agrária e agrícola. Por isso que muitas pessoas têm essa confusão, né? Mas a educação do campo não tem que estar no IE, por exemplo, o Instituto de Educação? Não. Ela tem que estar onde está, no ICB, com botânicos, com agrônomos, com todas essas pessoas de formação, porque ela tem uma formação integral do humano para a escola agrícola. Então ela é essencialmente agrária. Isso é interessante, Simone, porque muitas pessoas chegam no curso vindos de fora, de vários lugares do país, e se decepcionam. Eles acham que é outra coisa. E acabam indo embora, acabam evadindo. Mas muitas pessoas que vêm do meio rural, que vêm desse mundo rural, permanecem. Como a Ju, a Scarlett, todos os outros estudantes, que são quilombolas, indígenas, enfim, eles permanecem. E aí o que acontece? Nos nossos TCCs, por exemplo, eu jamais conseguiria defender um TCC com um orientando, trabalhando com as vozes dos orixás, com os discursos das pombagiras, com os discursos de encruzilhada. Eu não conseguiria fazer isso tradicionalmente, trabalhar com as sementes crioulas, por exemplo,
na sua sazonalidade se não fosse na LEDOC. É por isso que eu estou na LEDOC. É impossível ter um discurso cosmocêntrico noutros cursos. Só na LEDOC a gente consegue sair desse eixo antropocêntrico e estar voltado para a Terra. E estar voltado para a Terra é na sua sazonalidade. Então, na época das sementeiras, na época das colheitas, da bênção do feijão, nós tivemos ali no Coxilha Negra uma experiência dos canteiros de Oiá, onde fizemos canteiros específicos dessa santa Iansã, que rege, né, junto com o seu Breno Correia, que deu um viço nas plantas. Mas isso é espiritualidade. Só que essa espiritualidade, essa ancestralidade está lá descrita como atenção principal pelo padre A.B. Granero. Então, por isso que o livro de Lausanne, o nome do livro é esse, tá? O livro de Lausanne, onde nasceu a pedagogia da alternância. Por isso que ele é fonte principal e uma das principais referências hoje no Brasil. Inclusive, ele passou por um processo expurgatório. O pessoal não queria publicar esse livro no Brasil, foi publicado agora na Universidade Federal do Ceará, há pouquíssimo tempo, porque ele realmente é muito polêmico. E ele é uma das portas abertas, abriu portas em Quebec, na Tailândia, nos 5 continentes, no Togo, Nova Guiné, em todos os lugares nós temos as casas famílias agrícolas e as escolas familiares, famílias agrícolas e as mansões, né, na França, maisons, famílias rurais. Nós temos isso no mundo inteiro. E aí essa alternância, ou ela é feita... Tem pergunta. Claro, pode perguntar. Não, eu fiquei pensando aqui, eu sou pedagoga, né, Marlon? Sim, sim. Então, eu fiquei pensando aqui, esse reconhecimento, essa tradução que é feita do conhecimento, vamos dizer assim, científico, para aproximar dos saberes, né, do campo, traduzindo para a cultura do campo, mas isso também não quer dizer que vocês não instrumentalizem eles para adentrar esse outro universo também, para que eles possam transitar, porque eu ouvi muitas discussões do tipo assim, eu já ouvi defesas, por exemplo, porque o pessoal quilombola, indígena, vem e deve voltar para o seu, como se fosse assim, uma condição, né? E eu acho que a gente precisa fazer o trânsito, eu não sei se eu estou equivocada. Então, eu acho que, na verdade, a gente precisa instrumentalizar dos dois jeitos, né? Falar a linguagem do sujeito, mas claro, também trazer para ele esse novo vocabulário, porque ele precisa também adentrar. Porque sabe qual a preocupação que eu tenho, Marlon? Isso que vocês trazem, adorei, né? Cosmocêntrico, eu acho que isso não deve ficar só na LEDOC, eu acho que é uma tendência holística para os cursos de licenciatura daqui para frente, porque tem uma crise ambiental pedindo isso, tem uma crise social pedindo isso, né? Tem uma crise existencial pedindo isso. Claro. Então, eu acho que se a gente... Eu acho que tem uma tarefa bem importante para vocês da LEDOC, que é começar, através do Pangeia, a semear essas perspectivas nos outros cursos, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender uma coisa. Educar é emancipar. Exatamente. Ponto, tá? E para emancipar é preciso ter dialogicidade. Ponto. E essa dialogicidade, ela só é feita com a ida a campo na LEDOC. Por isso nós temos o nosso tempo comunidade. Claro. Todos nós pegamos o carro e vamos a campo conversar com o pai do discente. Eu fui na casa do Gibran, visitei o pai do Gibran, fui em todos, durmo nas aldeias, muitas vezes fico nos quilombos, porque eu preciso viver para saber. E para receber esse discente, eu preciso estar embebido dessa sazonalidade, desse astral, entendesse? Porque senão eu vou ficar no meu papel antropocêntrico, arrogante, de professor universitário, e não vou comer o curau que ele faz na aldeia, não vou tomar a erva mate que ele produz na aldeia. Porém, esse discente que chega na universidade, ele é aparelhado. Exatamente. Ele é aparelhado com muitas e muitas técnicas intelectuais de formação integral da pessoa humana para que possa voltar para a sua comunidade ou voltar para onde ele quiser e exercer a sua profissão. Então nós temos os diversos nas saídas de campo e os textos, a Ju mesmo deu um exemplo disso, né? A quantidade de textos que eles estudam, que eles leem, isso é uma preparação para a vida. Preparação para a vida. A LEDOC prepara para a vida. Por isso o internato do tempo escola.
que é a nossa central ali, né? Nós temos espaços de sociabilidade importantíssimos, que é a nossa cozinha do prédio 1, onde ali eles conversam, dialogam, trocam ideias, enfim. Na casa do estudante saem conflitos interessantíssimos de observar. Marlon, faz parte, sim. Agora sou eu que estou a fim de fazer o curso também. Mas que é importante para o desenvolvimento humano, para a integração da pessoa humana. Esse era o plano do Granero. Então, por isso que nós temos essa particularidade tão específica da LEDOC. E aí, quando se coloca a LEDOC no núcleo comum das licenciaturas, como igual a todas as licenciaturas, eu fico com um pé muito atrás. Porque ela não tem nada a ver, inclusive ela é vinculada ao INCRA e ao PRONERA, ela tem uma outra constituição, ela não tem nada a ver, ela está muito mais próxima a uma escola agrícola do que provavelmente, né, uma licenciatura de ensino superior, mas que vale muito a pena. É a melhor LEDOC do país, até hoje ela tem a LEDOC que tem a maior avaliação, é a nossa LEDOC. Ela é a LEDOC que tem professores mais qualificados, no sentido de ter o currículo mais adaptado àquelas necessidades do curso, e ela tem uma especificidade também muito interessante. Ela respeita esse tempo de escolas e tempo de comunidade de acordo com a orientação e com a sazonalidade do plantio. E isso aqui para São Lourenço é importantíssimo. Então, se hoje nós vemos a França desenvolvida agrariamente, Verona, na Itália, onde Humberto Petrogrande desenvolveu, São Lourenço também vai passar por esse processo, quando se dá de conta a importância da educação do campo aqui na cidade. Qual é o papel do desenvolvimento do camponês, do filho do camponês, na universidade e o papel que ele tem no desenvolvimento rural do seu território. O que é muito importante. Marlon. Ó, a professora Neda está se oferecendo para fazer o curso também, está se candidatando. A professora Neda, uma querida, um abraço, professora, muito obrigado pelo apoio aí. Marlon, se tu me permite, né, e aí que nós temos, assim, dessas discussões de FONEC, como eu coloquei já no fórum, né, se coloca isso, que as LEDOCs do Brasil devem trabalhar diretamente com a agroecologia, e nós fazemos isso aqui, porque a nossa ênfase é exatamente nesse campo. E, além disso, nós temos um curso aqui de agroecologia que nós dialogamos muito com ele. Então, nós fazemos exatamente esse contraponto do modo de fazer que o agronegócio quer colocar, quer padronizar. Nós queremos manter essa diversidade, né? Manter essa questão, né, o centro não é o ser humano, é o cosmos o centro, a diversidade, a diversidade da vida é o centro. E aí a agroecologia trabalha perfeitamente com isso, e a LEDOC faz essa transposição, né, de levar a agroecologia para dentro da sala de aula, para levar para o ensino, né, ser um educador da agroecologia. E isso nós fazemos aqui no nosso curso de maneira perfeita. São cursos irmãos. E nós temos a sorte que em poucos lugares do país nós temos um bacharelado em agroecologia e uma licenciatura em educação juntos. Eu atuo na agroecologia como extensionista rural, eu sou professor de extensão rural. E eu sei como é difícil levar a formação integral da pessoa humana para o campo na extensão rural em uma área que o agronegócio está invadindo. Por exemplo, a multiplicidade dos bancos. Aonde a gente vai, a gente vê uma ditadura bancária empresarial, com loguinhos, bancos e empréstimos. Agora, nessa pandemia, então... tá extremamente sedutor, né? Aonde eu vou de carro, eu vejo um carro com um logotipo de cooperativa de crédito. Isso é básico. E a formação da pessoa integral na agroecologia aqui e junto com a LEDOC, ela forma uma, digamos assim, uma elite pensante agrária que tem como base fundamental recuperar as áreas degradadas pelo agronegócio, como foi na França, que estava devastada, na Itália, que estava devastada pela Segunda Guerra Mundial, a fome tomando conta. Lá quem salvou foi a pedagogia da alternância, foi a LEDOC. Tanto é que hoje na França, vocês sabem, vão pagar um escargot na França, para vocês verem o preço. E isso é resultado da educação do campo. Isso é resultado do livro da Fórmula de Lausanne. Eles chamam de Fórmula de Lausanne, que inclusive alguns países, o Togo, o Congo, na África e o Senegal, estão recuperando o seu IDH, o seu PIB, graças à educação do campo. A educação do campo. Vocês entendem a importância agora desse curso dentro da universidade? Quebec, por exemplo, Quebec, por causa dos gelos, da inversão térmica. Quebec, por causa da LEDOC, do tempo comunidade, nos tempos de sementeira. E Quebec, no Canadá, quando faz frio, eles fazem o tempo familiar. E no tempo que dá para plantar, eles fazem o tempo de plantio.
e que é a alternância, e está também ajudando ali a América do Norte. Então nós temos vários lugares hoje, é uma pedagogia que já está consolidada em boa parte do mundo. Era isso, Simone, que eu tinha para falar. Eu acho. Não, a gente já. Besteira, mas, pelo amor de Deus. Nossa, muito com vocês. Foi uma noite, do meu ponto de vista, brilhante. Assim, eu já tinha essa expectativa, já tinha falado para vocês. Fiz propaganda da live justamente por isso, né? Porque eu sabia que era importante a gente discutir o tema e conhecer a licenciatura. Mas eu sou insistente, teimosa, Marlon. E vou continuar afirmando que nós precisamos, sim, da convivência com a licenciatura da educação do campo com as outras licenciaturas. Nós precisamos, claro. Tá? Nós ainda estamos muito presos ao ensino tradicional, na maioria dos nossos cursos, ousamos pouco, vou ousar dizer isso publicamente. Simone. E eu acho que a trajetória de vocês, a experiência de vocês pode nos ajudar muito. Diga, Eduardo. Em épocas de pandemia e infecção, nós vamos infectar a todos com a LEDOC. É uma boa ideia. Quero muito agradecer, Juliana, Marlon, Eduardo. Foi um encontro muito bacana, agradável e de muitas aprendizagens. E eu acho, Marlon, que a gente tem que voltar com essa temática. Eu volto a dizer, sobre a pedagogia da alternância, para que a gente possa aprender. Acho que a gente pode buscar outros exemplos aí de práticas também que se colocam. Acho que é uma oportunidade bem bacana da gente descobrir fazeres, o paradoxo da pandemia, né? Um momento tão horrível, de tantas perdas, mas a gente consegue também ter ganhos nesse sentido, né? De encontros possíveis, de encontrar práticas diferenciadas, né? E então foi um prazer grande estar com vocês, escutá-los. Vocês emocionaram a gente, empolgaram. Eu ia fazer a pergunta sobre ser professor, mas eu acho que a fala de vocês já deixou muito explícito, né? A paixão por conhecer, a paixão por atuar, porque eu acho que ser professor isso é uma atuação, né? A gente. Simone, se tu me permite, tem um outro detalhe muito importante da LEDOC, me desculpa, mas muito importante, tá? Nós temos o acompanhamento pedagógico, o APIC, as bolsas de API, que são os benefícios. A Juliana foi minha bolsista de acompanhamento pedagógico educacional do estudante indígena e quilombola. E ele é expandido ao camponês também. Então, nós temos uma série de mecanismos na nossa LEDOC para a permanência desse estudante dentro do nosso curso. O professor Eduardo e o professor Marlon, eu queria mandar um abraço, porque foi uma surpresa perceber que a Cristina Zardo está acompanhando a nossa live, porque ela esteve na gênese do curso, ela estava à frente da Prograde naquele momento, então mandar um abraço especial para ela. Ela está aqui, ela se colocou no chat muito feliz de ver o sucesso do curso. Então, uma boa noite a todos e todas. Quarta que vem a gente está aqui de novo e espero por vocês. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas.